tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, boas-vindas ao nosso podcast Tem Tempo para Pergunta, um espaço para ampliarmos as conversas e todo aquele conteúdo bacana que rola no TDC. Estamos aqui no TDC Business gravando nossa primeira temporada. Meu nome é Júlio Matos, serei seu host e estou aqui recebendo um grande amigo, uma pessoa desenvolvedora, o paranaense Edson Yanaga. Seja muito bem-vindo, Edson. Muito obrigado, Júlio. Prazer enorme poder estar aqui, né, para esse bate-papo. Até quando você me mandou lá, tem tempo para pergunta, eu achei que era só a pergunta, né? Depois você falou, não, é o nome do podcast. Perfeito. Então... você quase respondeu o e-mail sim. Sim. Tem tempo para pergunta? Sim, tenho. Agora faça a pergunta que você queria fazer. E a brincadeira por trás do nome do podcast é exatamente essa. Sempre que o nosso palestrante terminava a palestra, ele pergunta, tem tempo para pergunta? E na maioria das vezes a gente diz não, porque tem uma agenda e tal. E o objetivo aqui no nosso podcast é poder estender essa conversa e aí a gente transitar por vários assuntos, né? Porque palestra... O Edson tem essa característica no TDC, que ele é recordista de palestras aprovadas no TDC, né, Edson? Pelo menos era, não sei se o pessoal... Vamos ter que levantar esse dado de novo, né? Mas eu queria começar o nosso papo, Edson, voltando lá em Maringá, né? Porque, como eu falei, o Edson é paranaense de Maringá e eu sei que o começo da carreira, e até eu achei uma coisa interessante, que eu achei um blog seu que você se identifica como artesão de software, né? E como que você chegou do começo da sua carreira, que se você começou já desde o começo com essa ideia de quero ser desenvolvedor, ou ela foi construída ao tempo até você chegar no artesão? Boa pergunta. É impressionante quanto mais você estuda e quanto mais você amadurece, né, como a sua percepção de mundo ela muda. E até antes aqui da gente começar a gravação, a gente está conversando da influência dos pais, né, que eu tenho sobre os meus filhos. A mesma coisa aconteceu com meu pai. Meu pai é contador de formação, contador e economista, e lá na década de 70, quando ele morava e trabalhava aqui em São Paulo, numa empresa de produtos farmacêuticos, e compraram um computador. Não existia programador, ninguém sabia mexer. Passaram lá na empresa e falaram um recado, falaram assim, tem um troço novo aqui chamado computador, se alguém quiser arriscar, aprender como que está disponível. Daí meu pai falou, eu queria aprender. Ele virou programador e com certeza acabou influenciando a minha escolha muitos e muitos anos depois. Bacana. E esse processo, assim, ele começou... Você tinha computador em casa? Era daquelas pessoas que tinha ali para experimentar? Ou foi mais quando você foi para estudar mesmo que a coisa amadureceu para você? Não, eu tive o privilégio de que o meu pai já usava, já gostava. Eu lembro que até de vez em quando, né, quando eu era bem pequeno, tinha aqueles joguinhos, né, que o pessoal gravava no disquete, no PC. Lembro, alguns disquetes, né? Nunca era um só. Eu lembro que quando era criança, o meu pai me levou algumas vezes lá na empresa onde trabalhava, daí depois do expediente eu podia ficar um tempinho lá, né? Tanto é que eu adorava ficar esperando meu pai, porque às vezes dava, às vezes, talvez hoje dê para eu jogar um pouquinho, né? Lá no computador. E daí, como Maringá, geograficamente a gente está perto do Paraguai. Sim. Então, naquela época era o jeito. Transitava muitos artefatos desse tipo, né? Exato. Daí a gente pôde... Meu pai, quando eu tinha 10 anos, meu pai montou um computador e estava em casa. Daí foi o primeiro contato que eu tive com o computador. E daí brincando, né? Meu pai tinha os livros dele, eu resolvi ler. Fui aprendendo um pouquinho, daí começamos a programar ali. Primeiro... Programava em Basic, programava em DBase 3+. Ia te perguntar qual que eram as clássicas da época. Né? Programei em Clipper, tudo por causa dos livros do meu pai. Então não tinha base, não tinha... Bem autodidata mesmo. Quando você chegou na formação, meio que já tinha uma base estruturada ali, que você foi atrás porque tinha acesso, digamos assim. Sim, só que eu aprendi tudo na base da vontade, né? Sim. E isso até me prejudicou um pouco quando eu entrei na faculdade, porque eu já tinha essa experiência prática, coisa que os meus colegas, meus amigos não tinham. Por outro lado, eles estavam muito mais abertos
a aprender a fazer do jeito certo. E eu estava assim, naquela arrogância da galera que tinha. Eu entrei com 16 anos, né? Então eu estava naquela arrogância de que, não, eu já sei fazer as coisas. E daí, ainda bem que eu aprendi do jeito difícil de que, não. Você até sabe, mas tem muito mais que você pode aprender. E daí acho que foi... tem algumas doses ali significantes, né, de humildade que a vida lhe aplica. Vai te aplicando ao longo do tempo. Que fazem com que você melhore como pessoa e como profissional. Isso até é um tema, Edson, que eu acho que estava muito no hype no pré-pandemia. E a pandemia forçou a gente a várias adaptações e novas abordagens. Isso meio deu uma morrida, mas eu acho que ainda está, que é a galera desvalorizar o ensino formal, né? A coisa, mas o CEO da empresa tal que ganha bilhões, o cara largou a faculdade e tal. Como que você acha que foi esse impacto, assim, que você já falou, né? Eu aprendi a coisa, mas qual que foi o impacto da formalização? Porque tem muita gente que nos escuta, que vem aqui no TDC, que tem um pouco dessa história. Não, eu comecei a fazer, eu sou um fazedor, eu sei fazer, e para mim não me interessa muito fazer ciência da computação e tal. Qual que é a importância, a relação que você acha que tem com o ensino formal para a área da computação, né? Olha, esses mitos que existem, até o pessoal que abre empresa em garagem e tal, que acabou me prejudicando também, porque eu tinha essa ideia de que dava para fazer, era possível, que eu era especial, né, daria para fazer. E depois que você fica mais velho, que você descobre como essas histórias realmente aconteceram, e você vê que não existe esse acaso. Então, eu acho prejudicial, né? Muita gente coloca, não, você não precisa de faculdade, coloca ali. Eu acho que se você tem a oportunidade de ter acesso ao ensino formal, ao ensino superior, acho que você não deve abrir mão dessa oportunidade. Porque a grande maioria das histórias que você ouve de pessoas que, não tenho nem ensino médio, aprendi a programar e hoje sou cara de sucesso, faço isso aqui, é tudo viés de sobrevivência. Você só ouve a história dessa pessoa que é vencedora, por quê? Porque é uma exceção. A regra é os 99% que fizeram a mesma coisa e ficaram para trás. Essa história você não ouve. E, por outro lado, a galera que tem ensino superior, o pessoal que concluiu, se deu bem na carreira, essa história você não ouve, porque é a expectativa que você tem de quem seguiu esse passo. Então, a gente tem um viés de sobrevivência. O que vira notícia é aquilo que é raro, e se você está ouvindo, é porque acabou sendo uma exceção. Interessante, porque a gente tem essa sistemática, né, de que valorizar sempre os ícones. Estava falando aqui, inclusive, com o Bruno Souza, exatamente sobre isso, de como a gente está sempre procurando o ícone do momento que eu vou me espelhar, né? Quando, na verdade, existe um processo, né? Existe uma jornada que você vai ter que trilhar. E como você falou, às vezes você tenta dar uns saltos, né? E aqueles que tropeçam não viram história, né? Vira história aquela exceção que atingiu um lugar diferenciado. É muito interessante mesmo isso. E eu queria saber o seguinte, esse processo, educação formal, se estava na cabeça desde sempre de empreender, porque eu sei que você foi empreendedor, ou você estava, não, eu vou achar um projeto aí que eu vou me encaixar e vai ser lindo. E como que estava a tua cabeça na hora que você estava saindo, assim, chegando no final, ou você começou a empreender? Queria saber como é que foi essa fase ali da finaleira da faculdade. Foi um acidente. Então, eu empreendi... eu empreendi pela imaturidade que eu tinha na época. Maturidade, falta de conhecimento. Quando eu terminei a graduação, fui fazer mestrado, eu tinha 20 anos. E na época a minha namorada, que depois hoje é minha esposa, ficou grávida. E eu já estava tudo preparado para terminar o mestrado, já estava estudando francês, que eu ia fazer doutorado na França. O plano estava ótimo. Planejamento. Planejar é fundamental. Planos são inúteis, né? Mas planejar é fundamental. E até pensei, né? Não, talvez eu consiga, né? Mas meu filho vai estar em Maringá, mas o dia que ele nasceu, eu peguei ele no colo, eu percebi que não dava. Não vai acontecer aquele plano. Não. Daí, tanto é que eu fazia mestrado em Curitiba.
Eu fui, ele nasceu, eu levei uns 6 meses para voltar para Curitiba. Não vou sair daqui. Não, eu queria ficar com ele e tal. E daí nesse meio tempo, consegui terminar o mestrado, acho que 8, 10 meses depois. Então eu atrasei um pouquinho, né, para terminar, Sim. que eram 2 anos. Acabei. Mas conseguiu. Consegui. E eu fiquei naquele dilema, né? Poxa, porque Maringá na época não tinha um parque tecnológico tão desenvolvido quanto é hoje. Hoje provavelmente tem muito mais oportunidade. Até pelo trabalho remoto, né? A gente vive outra situação. Sim. Mas o que você tinha na época? Na época é o pessoal que desenvolvia sistemas lá em Clipper, o pessoal que desenvolvia sistemas em Delphi. E eu tinha começado já com Java no primeiro ano da minha graduação. Então, quando eu terminei o mestrado, eu era um cara que tinha quase 7 anos de programação em Java, quando o máximo que você podia ter eram 7 anos de experiência. E eu, vendo as notícias, oportunidades, eu sempre gostei muito de consumir notícias do mercado de tecnologia, do mundo da tecnologia. Então havia uma disparidade entre aquilo que eu acreditava que era o futuro, aquilo que eu acreditava que poderia ser bom para mim, e a realidade que eu vivia naquele microcosmos. A realidade concreta ali no momento, né? E tanto é que eu queria muito trabalhar com Java, com as tecnologias que eu conhecia, e não tinha oportunidade para mim em Maringá. Foi daí que eu tive a ideia de empreender. Se ninguém dá emprego para mim, então eu vou criar uma empresa para poder ter um trabalho para trabalhar com Java. E na época, olha só, eu abri a empresa não porque eu tinha um modelo de negócios, não porque eu sabia como eu ia ganhar dinheiro. Não, eu abri a empresa só porque eu queria mexer com a tecnologia que era a minha paixão. Isso. Mas que ainda não tinha chegado no mercado. Era você que estava olhando antes da... Exato. E para aquele microcosmos ali, o momento não havia chego ainda. Então, Java naquela época era usado em quê? Era usado no exterior. Aqui no Brasil, os principais consumidores eram bancos. Sim. E ainda tinha uma parte que todo mundo, né, uma sensação negativa. Eu lembro da história do esse banco tem que atualizar o Java, socorro. Né, naquela época né? Tinha as applets, né, para você entrar no Internet Banking. Exatamente. Então foi aí que eu comecei a empresa e a gente teve que, óbvio, né, na falta de dinheiro, você tem que achar serviço para fazer isso, para fazer aquilo, etc e tal. Então foi minha primeira experiência como empreendedor. Tinha um filho para criar, né? Tinha que correr atrás do dinheiro. O engraçado é que quando meu primeiro emprego, que depois de 6 meses que meu filho havia nascido, o primeiro emprego que eu consegui foi como professor. Porque eu já estava para terminar o mestrado, eu comecei como professor. Eu lembro que eu tinha uma expectativa que achava que o professor ganhava bem e tal, né? Professor universitário. E eu lembro que eu fui contratado para dar 4 horas aulas por semana. Sim. Trabalhei 1 mês, fui pegar o meu cheque, né? O salário. Teu olerite. E falei assim, poxa, não, finalmente, porque eu estava devendo para todo mundo, né? Aluguel, água, luz, telefone, tudo atrasado. E meu aluguel eu lembro que era R$180 na época. E eu estava com aquela expectativa, né? Poxa, quanto será que vai sobrar? Eu lembro que eu peguei o meu primeiro cheque e depois dos descontos, eram R$110. Era menos do que o aluguel. Então eu falei assim, deu ruim. Não vai dar certo. Deu ruim. E daí fomos, né? Foi aos trancos e barrancos há algum tempo, até que a gente conseguisse ter uma... daí pula ali, né? Esse momento super difícil aí, pula. Depois de uns 3 anos, a gente começou a ter alguns clientes, a gente pegou uns projetos interessantes e o negócio ia para frente. Mas quem me sustentou durante todo esse tempo foi o salário de professor. Consegui pegar mais aulas. Aí você pensou, não, eu preciso aumentar essa carga horária aí, senão não vai dar certo. Não, eu cheguei a um absurdo, assim, de dar... Trabalhava durante o dia, né, na empresa, todas as noites, durante a semana, sábado o dia inteiro também. Então dava umas 30 horas aula por semana e mais as 40 do expediente e o resto, né, que você tinha que fazer lá, porque você na empresa tem que fazer o negócio girar. Às vezes é o eu keep, né? Eu tenho que fazer as coisas tudo por lá. Mas Edson, hoje
essa realidade que você desenhou aí, ela é muito diferente, né? E eu sei que tem um ponto de inflexão entre o Edson, desenvolvedor, hoje que está no exterior ou que está trabalhando em grandes empresas, e o Edson, empreendedor. O que foi esse ponto de inflexão na tua carreira que mudou, assim, e eu sei, e eu tenho a vontade de ser teu amigo, eu sei que mudou da água para o vinho, mas eu queria que você compartilhasse também esse ponto de inflexão com a galera do podcast. Olha só, eu falei que planos são inúteis, mas planejar é fundamental. E até as conversas que eu tenho com o Bruno e tal, ele fala assim, não, você tem que planejar a sua carreira, etc e tal. E às vezes ele me chama até para falar, assim, Bruno, eu sou um péssimo exemplo, porque tudo que eu planejei para minha vida, tudo deu errado. Então, eu posso dizer o que aconteceu comigo. Agora, falar que eu posso fazer... Que eu fiz um grande plano para chegar lá. Não dá. E até brinco com os meus filhos, né? Porque eu tenho 2 filhos, meu mais velho Felipe tem 21, vai se formar agora, no final do ano, na faculdade. Eu tenho o meu caçula, o Guilherme, 14. E o que aconteceu? Quando o Felipe nasceu, na situação todo quebrado que eu comentei, é até triste lembrar, porque dói muito. Sim. Mas quando eu estava completamente falido, quebrado, devendo para Deus o mundo, alguns dias a gente não tinha nem o que comer em casa. A gente dependia das pessoas deixarem alguma coisa lá, um saco de batata, alguma coisa para poder comer. Então foi difícil. Então a primeira vez que eu fiquei quebrado na vida foi quando meu filho mais velho nasceu. Aconteceu que depois de muitos anos de empresa, 8 anos depois, meu filho caçula nasceu. E coincidiu, nessa época aí eu perdi alguns dos grandes clientes que eu tinha na empresa, que sustentavam. Na época eu tinha equipe, tinha gente, né, que dependia tudo aquilo. Muito triste não ter dinheiro, ter que demitir o pessoal, ficar devendo para Deus e o mundo. E nessa época já tinha crédito, né? Então não é só devendo, né? Você está no negativo, né? Tá negativo. Então em 2009, 2010, quando meu filho caçula nasceu, então você pega e joga 14 anos para trás, estava devendo uns 200 mil na pessoa jurídica, 100 mil na pessoa física e todos os cartões de crédito e cheques especiais estourados. Então foi a segunda vez que eu estava no fundo do poço. E de novo, né, certos dias lá a gente também quase não tinha o que comer. A gente dependia ali da caridade dos amigos, da família. E até brinco, hoje que passou, né? Eu até brinco com ele, porque minha esposa queria engravidar novamente. Sim. Ter um terceiro, falou 2 muito pouco. Falei assim, olha, existe um certo padrão. Né? Toda vez que a gente teve um filho, a gente deu uma desandada. Deu ruim. E eu falei assim, eu estou contente com os 2 filhos. Né? Dois está ótimo, né? Você é supersticioso? Ou não? Não. Foi só... beleza. Não, mas é porque eu também achei que... um de 21 e um de 14, né? Essa diferença de idade. Sim, tem mais uma diferença daí, né? Tem essa diferença e eu fiquei pensando, porque... Poxa, tem que passar por tudo de novo, né? Tá bom já, madrugada, né? Fralda, ensinar tudo. Eu já passei por todo esse ciclo, acho que agora eu só quero curtir os netos só. Tá bom. E daqui a pouco eles estão aí, né? Porque pela idade, né? Dá para esperar um pouco. Tá bom também, não precisa nem ser agora. Não, tenho paciência. Então, foi acontecer. E mudou, né? Sim. Ainda bem, depois daquela a parte que eu fali novamente. Em 2009, 2010 foi quando estava completamente desacreditado. Foi quando eu achei que, poxa, podia ter escolhido tanta coisa para fazer na vida, né? Decidi ser programador para ter essa vida miserável que eu tenho hoje. E eu queria fazer outra coisa, como pai de família, eu queria fazer alguma coisa para poder tirar a minha família daquela situação. E eu achei que, sendo programador, mexendo com software, eu jamais ia conseguir dar... Que você tinha batido numa barreira intransponível. Chegou, eu tentei e tal, e não dá. Eu não sou bom nisso, acho que eu não sirvo para fazer isso, porque não deu. E foi aí que eu decidi, eu precisava de algum motivo para continuar. E provavelmente é nessa época aí que eu comecei a escrever. Eu podia ter apagado, mas eu deixo lá registrado público, porque eu gosto muito de refletir de como a situação de vida influencia os relatos, né? Sim, sim. Então, eu gosto de deixar lá.
O pra blog poder... lá do Artesão de Software. Também. E nesse do Artesão, não sei se eu tava bem ou tava mal. Porque eu leio alguns, eu consigo lembrar exatamente o que eu estava sentindo quando estava escrevendo. E até uso de lição, né? Para que eu... Então hoje toda vez... E é uma dica que eu dou para qualquer um também, né? Para você não faça nada, não escreva nada, né? Não poste nada. Hoje a gente tem rede social. Sim. Quando você não está se sentindo feliz, não está se sentindo bem. Pode ser que você se arrependa depois. Isso. Eu acho que eu não escrevi nada que possa ser complicado. Tanto que você deixou lá, né? Então... Mas o teor, realmente, hoje eu escreveria de uma forma completamente diferente. E naquela época era muito comum, né, o conceito lá de fábrica de software. Sim. O pessoal ia entregar código, etc. e tal. E o pessoal tinha, e alguns talvez tenham até hoje, o conceito de que o programador é aquele cara que... você consome requisito e você é uma máquina de jogar letrinha na tela. Entra café de um lado e sai código do outro. Exato. E eu achava que, como programador, como profissional, eu acho que eu merecia uma perspectiva melhor do que deveria ser. Foi aí que eu comecei a ler sobre o assunto, até essas ideias do Artesão de Software. Aliás, acho que a primeira referência que eu tenho é do Knut, o The Art of Computer Programming, que é a série de livros dele maravilhosa, que é o primeiro que ele coloca que programar é uma arte, né? Por quê? Porque produz objetos de beleza, porque exige conhecimento, técnica, tempo, paixão, e se você é apaixonado por aquilo que você faz, o resultado que você tem, né, do seu trabalho, ele é muito melhor. Foi por isso que eu gostei muito da ideia e eu precisava de alguma coisa para poder continuar. Sim. E aí focou na escrita. Sim, foi isso que eu me apeguei, né, do artesanato de software, de software, né, desenvolver software como uma arte. E foi isso que eu acreditei e o que eu achava que outras pessoas iam se interessar. Deveriam ou poderiam acreditar naquilo também. E tudo aconteceu ao mesmo tempo. E no fundo do poço ali, eu lembro que eu sempre acompanhei, né, lia, né, sobre o TDC, etc. e tal. Eu falei assim, poxa, um dia eu queria poder participar de um evento como esse, etc. e tal. E daí, na época, abriu uma academia da Global Code em Maringá. Para quem não sabe, a Global Code que deu origem ao TDC, que era uma escola de tecnologia, né, criada pela Yara e pelo Vinícius Senger, e eles formaram gente na área de tecnologia Brasil afora. Exato. E abriu uma unidade da Global Code, eu me candidatei lá, ser instrutor, etc. E eu lembro que bem na época abriu, alguns meses depois, tinha o TDC Florianópolis. E eu queria muito, até a Yara, o Vinícius me chamaram, podia dar uma palestra, etc. e tal. E eu lembro que eu até falei, né, pro dono da escola, etc. e tal, falei assim, eu queria muito ir, mas eu não tenho dinheiro. Eu ainda estou devendo dinheiro para Deus e o mundo, eu não tenho. E daí foi quando o Sérgio, né, que era o Sérgio Amado, que era o dono da escola, falou assim, não tem problema, eu pago para você ir. Daí nós mandei algumas palestras no Call for Papers, foram aceitas, viajamos, né, de carro até Florianópolis, até foi um amigo meu que levou, o Montanha, um abraço para ele. Ele conhece essa história e também viveu junto, né? Sim. Essa história. E fomos, dei a palestra e voltamos para Maringá e nada mudou. Ok. Realizei meu sonho e tal. Aconteceu. Foi muito bacana, muito especial, né? Tá lá, da palestra, conhecer pessoas que eu só tinha ouvido falar, poder bater um papo, tomar um café, jantar com essas pessoas. Descobrir essas comunidades, né? Esse universo todo que é o TDC. E foi, mas foi o quê? Foi uns 3 meses depois, né? E eu, tava precisando, ainda tava naquela pindaíba, precisando de dinheiro. 3 meses depois, teve um pessoal que entrou em contato comigo. Falou assim, olha, eu vi o título da sua palestra, porque naquela época não tinha online, ou gravado, não. Vi o título da sua palestra que você apresentou lá em Florianópolis, e aqui na empresa a gente está passando pelo mesmo problema. Será que você não tem um tempo para vir aqui dar uma consultoria e ajudar a gente? Eu falei assim,
Sim, não é que eu tava... Nossa, eu tava com... Não, Tô super ocupado, né? Deixa eu ver aqui na minha agenda, não tem nada marcado. Fui, prestei a consultoria, resolvi o problema, o pessoal gostou do meu trabalho, etc. Me pagou, daí deu mais um mês, deixaram, estamos com outro problema aqui, você não quer tentar ajudar a gente? Fui lá, fiquei uma semana, resolvi o problema, tá, beleza, acabou, e daí começaram a vir outras consultas, né? Sim. Falei assim, não, tô com esse mesmo problema, etc e tal. E eu comecei algo que antes não tinha, daí eu comecei a prestar esse tipo de consultoria. Sim. Daí eu passei a virar consultor. E alguns meses mais tarde, a primeira empresa que me chamou, eles gostaram do que eu tinha feito, falaram assim, você não quer passar um tempo aqui, tipo, trabalhar aqui full time com a gente? Eu falei assim, fiz um cu doce na época, né? Porque eu negociar, mas é óbvio que eu estava desesperado. Mas vou dar uma valorizadinha. Né? Vamos tentar para ver se valoriza o meu passe, etc e tal. Mas eu também não queria deixar de atender essas outras oportunidades que surgiram. Sim. Então eu falei assim, vou continuar. Posso trabalhar um bom tempo aí como consultor, mas pelo menos garantir o fixo. Sim. Eu até lembro quando... Até negociei, fazer um de difícil lá. Mas quando eu voltei para casa e a gente assinou um contrato lá de prestação de serviço, eu até lembro que eu cheguei para minha esposa tal, e falei, poxa, assinei o contrato e... Eu lembro que assim, se eu continuar recebendo esse valor nos próximos 12 meses, né, pelo menos as dívidas pessoais eu consigo pagar. Temos uma perspectiva. Temos uma perspectiva, porque do CNPJ não tinha perspectiva. Não, no final eu consegui pagar todas as dívidas. Que legal. Mas levou muito mais de 12 meses. e começou, foi uma bola de neve, né? Começou, e a única referência que as pessoas tinham era TDC. Era um título e um resumo. Porque tinha meio que como se fosse os anais, né? Uma revista com as palestras. Outro dia o Vini Nunes trouxe aqui no palco do TDC que se saía com um caderno com as palestras. Então, se você chegasse a pessoa, esse Edson, nossa, mas esse case aqui, a pessoa lia e tinha lá o seu contato. Isso galera, não tinha internet, não era fácil a coisa como é hoje, né? E daí começou, né? O pessoal entrou em contato comigo, daí eu comecei a prestar consultoria, até chegou o ponto de agenda cheia. Daí com a agenda cheia, eu falei assim, acho que eu posso começar a cobrar mais, porque enquanto você está com a agenda cheia, quer dizer que talvez você seja muito barato, né? Daí eu comecei a poder cobrar mais, a ganhar mais dinheiro. E concomitante com isso, você continuou participando de eventos do TDC ou você estava muito ocupado? Como é que você... Não, teve um gap, mas a hora que caiu a ficha. Do que era que tinha virado assim, o jogo, poxa, né? Esse negócio deu muito certo, acho que eu podia tentar de novo. E quando teve o próximo TDC, que eu não lembro se foi Florianópolis de novo, acho que teve um TDC Goiânia. Teve. No meio do caminho, que esse eu não pude participar. Mas daí no próximo TDC, que acho que coincidiu de ser Florianópolis novamente, eu falei assim... Vou de novo. Vou de novo. Valeu a pena. Vou de novo. Já tinha dinheiro para passagem de ônibus. Vou de novo. Participei e as coisas continuaram a melhorar. Os contatos, etc. Foi naquele momento que eu percebi. Tem alguma coisa aí que dá certo. Foi naquele momento que eu decidi que eu iria investir o tempo e o dinheiro disponível que eu tivesse para poder participar desse evento de comunidade, porque me trouxe muito retorno. Então, o fato de que eu fui... O primeiro TDC eu participei porque era um sonho que eu tinha de poder participar. Mas depois eu vi o retorno que eu tive com aquilo ali e passei a investir mais. E tanto é que depois daquilo eu participei de todas as edições do TDC em todas as cidades, pelo menos enquanto eu estive morando aqui no Brasil. Até bom a gente falar que eu brinquei no começo que você é o recordista de palestras. Não é por acaso, né? Tem uma história aí de você...
olhar o que tinha de trilha, pensar como que eu vou encaixar meu conhecimento nisso e submeter. Você deve ter tido muita palestra negada também, porque a gente tem muito caso aqui, não, eu já mandei 3 palestras para o TDC, nunca me aprovaram e a pessoa desiste. Faz sentido isso? Não, eu tenho certeza que o número de rejeições é muito maior do que o número de palestras aprovadas. E o que eu pensei, porque uma coisa que eu pensava também, e que eu mudei com o passar do tempo, é que nas poucas vezes que eu tinha oportunidade de falar sobre o assunto, e eu lembro que quando eu apresentava, até quando eu era professor, né, antes, eu falava só porque eu queria mostrar para os outros que eu sabia aquilo. Então era muito mais orgulho do que qualquer outra coisa. E depois que a vida te puxa o tapete várias vezes, que você tenta olhar as coisas com um jeito diferente, que eu percebi que não tem nada a ver, que ninguém quer ouvir você se gabando daquilo que você sabe. Isso aí é a coisa mais insuportável que tem para qualquer um. Então, se você não quer ouvir os outros se gabando sobre o que eles fazem, por que você tenta obrigar os outros a ouvirem isso? Foi daí que eu mudei a abordagem. E daí, até quando eu tentei, né, mandar a palestra do TDC, eu falei assim, eu não tenho, a minha autoestima era negativa naquela época. Eu falei assim, eu não tenho pretensão nenhuma. Eu falei assim, eu passei por um problema, talvez outras pessoas passem pelo mesmo problema. Se puder ajudar alguém, beleza. Se não, quer dizer que não era útil, né? Talvez outros assuntos, outros temas pudessem ser mais úteis. Mas tive a felicidade de ter uma ou 2 palestras aceitas. Percebi que poderia ser útil. Daí foi aí que foi, né? Quando eu comecei a participar dos outros CDC, e o fato de ser consultor me ajuda muito, porque toda hora você está resolvendo um pepino diferente. Você tem sempre uma história nova para contar. Exato, né? Então foi um ótimo material ali, né? Para poder produzir essas palestras materiais. Então toda hora que tinha uma trilha, peraí, poxa, que problema bacana que eu resolvi em determinada trilha, em determinado assunto, que poderia beneficiar outras pessoas. Eu acho que isso foi fundamental para eu poder, né, chegar nesse número, ter informação útil para compartilhar com as pessoas. Algo que as pessoas pudessem levar, que agora eu percebi como é que dá para atacar esse problema, como é que dá para resolver. Então acho que foi essa estratégia que permitiu que eu chegasse nesse número. E é legal, né, Edson, você comentar isso, porque eu percebo muito aqui no TDC, convivendo com diversos palestrantes. A gente estava fazendo a conta ali hoje na Stadium para falar quantos mais ou menos coordenadores, palestrantes, quase 2.000 pessoas por ano. Essas pessoas, tem muita gente que é resiliente, passa aqui 3, 4, 5 anos da carreira vindo assim, batendo, que nem você fez, né? Batendo ponto no TDC. Mas tem gente que passa, né? Vem, faz uma palestra e tal. E a gente vê como o tipo de abordagem de um mesmo conteúdo, né? Não que o conteúdo não seja importante, eu não estou dizendo isso, acho que seria seria até desprezar uma coisa importantíssima, que é a qualidade do conteúdo, mas a forma como que você aborda o conteúdo, ela eu diria assim que ela é um dos pontos mais fundamentais para você convencer uma comunidade, porque quando você está submetendo a palestra, tem os coordenadores ali, mas eles representam visões sobre aquele tema. A coordenação da trilha Java, se muda a coordenação, muda o espectro de visão. Você já coordenou várias vezes a trilha Java, né? E você levou para lá a sua visão. Dependendo da forma como a pessoa apresenta o conteúdo, você diz, eu conheço conteúdo, mas isso aqui não agrega para onde o Java está indo. Né? Isso é parte. E eu vejo que as pessoas, às vezes, elas estão tão pensando assim, nossa, como que eu vou mostrar como eu sei esse conteúdo, quando um pouco da abordagem... E aí até queria saber se a gente podia avançar nesse ponto de que dicas eu posso dar para a pessoa para ela transparecer essa visão que ela quer dar sobre aquele tema no conteúdo que ela tem. Eu concordo. Olha, e hoje, né, que eu faço isso como uma parte do meu tempo eu gasto, né, fazendo apresentações, etc e tal, e às vezes a gente quer fazer parte de um evento, estratégias, né, para ser aceito no evento. Se você sabe quem são os coordenadores, né, hoje a gente tem internet, hoje a gente tem LinkedIn, hoje facilitou YouTube, um pouco, né? Você conhecer as pessoas que estão avaliando o seu trabalho, né,
com certeza ajuda. E na tecnologia a gente não tem tantos extremos aí, mas sim em outras áreas aí. Se fosse de filosofia, né? Eu tenho que saber qual é a vertente qual do que é a fulano. vertente de fulano, né? Se eu chegar ali, senão o cara vai me descartar logo de cara. E até lembro, eu estava conversando com uma... Quando eu era professor, tinha algumas aulas super bacanas de pedagogia. Eu lembro que a professora pedagoga ensinando, né? E até estava conversando com uma aluna que era aluna de doutorado dela, que ela falou assim, deu um esporro nela, né? Assim, não, porque você foi lá, passou no concurso em tal universidade, não sei o que lá, e a banca pediu para você apresentar tal tema, que era de uma vertente assim completamente contrária dela, né? Como que você teve coragem, né, de falar sobre usando tal abordagem? Eu falei assim, professora, eu estudei, eu conheço todas as abordagens. Eu posso falar o que eu quiser. Eu sabia exatamente o que eles queriam ouvir. Tipo, eu não acredito na abordagem, mas eu sei o suficiente para poder convencer os outros de que eu sou bom naquilo. Eu sou boa naquilo, né? Então, tá aí, gente. Você... é uma forma de você aplicar o conhecimento que você tem. Você pode saber todas as abordagens, você pode não concordar com algumas, mas não culpar o jogador. Culpe o jogo, não culpe o jogador. Perfeito. Então, saber quem são os coordenadores, saber quem que é o público, e acho que principalmente é saber a melhor forma possível de você ajudar as pessoas que vão estar consumindo o seu conteúdo. Eu acho que esse é o fundamental. Quanto mais pessoas você conseguir impactar, se você vai tratar de um problema que é super nicho, sim, tenha em consideração... Você está restringindo o tipo de pessoas, a quantidade, o tipo de pessoas que você vai ajudar, né? Isso, e às vezes você tem um conteúdo fantástico para apresentar, e o pessoal da coordenação da trilha vai achar, tudo bem, mas essa galera aí é menos de 10% da nossa audiência. Conteúdo super útil para o público errado. Então, são essas considerações que você tem que ter quando você está montando o conteúdo que você quer abordar no tópico que você quer apresentar em um determinado evento. Então, esse tipo de estratégia que eu aplico em todos os casos, e acho que é uma boa dica para quem quiser participar de um evento como o TDC. Saiba qual que é o seu público-alvo, se chama empatia. Sim. Entenda quais são as dores deles para que você possa ter algum valor para a galera que está assistindo. E os coordenadores, que eu tenho certeza são super competentes, vão levar isso em consideração também. Bacana. E progredindo com o nosso assunto aqui, Edson, uma coisa que a gente está fazendo uma pequena, criando uma tradição, digamos assim, é a pergunta vermelha, né? Que eu sempre tento pegar uma pergunta um pouquinho mais polêmica para a gente saber um pouco melhor da visão e poder também não ter medo de entrar em assuntos que são polêmicos. E eu sei que hoje a tua carreira te levou para fora do Brasil. Hoje você mora fora do Brasil, mora nos Estados Unidos, né? Já há quantos anos já? 6 anos. 6 anos, então é uma coisa que eu acho que já deve estar bastante consolidada. E eu sei que muitos dos nossos participantes, quem participa do TDC, olha de longe assim, vê, nossa, será que eu podia ir lá para fora? Né? Será que faz sentido? Será que eu preciso fazer em inglês? Mas eu sei também que tem uma outra parte desse viés, que é aí que é a parte polêmica, que é o seguinte: você chegou lá provavelmente nos Estados Unidos e descobriu que lá você é uma pessoa que tem ascendência oriental, japonesa, né? Você se descobriu latino, né? Você descobriu, nossa, eu sou latino aqui também, eu não sou uma pessoa... E eu queria saber um pouco como que foi essa tua adaptação quando você chegou, porque você chegou lá já como um especialista, você tinha um know-how técnico, né, bem consolidado, que você construiu, você já tinha virado a página daquele momento do passado, só que agora você tinha um novo desafio. Isso é uma coisa que às vezes a galera não passa, principalmente porque você não foi sozinho, e a grande maioria da galera não vai sozinho, ele vai com a família. Então é uma outra estrutura. Então como é que foi esse começo lá, quando você chegou nos Estados Unidos para começar uma carreira que era a sua carreira, né, numa área que você dominava, mas que era um novo desafio, porque era em um novo país com todos esses gatilhos a mais, né? Claro que foi difícil, eu tenho certeza que todo mundo que emigra acaba passando por coisas similares.
Como eu mudei para os Estados Unidos, língua para mim não era um problema porque eu já trabalhava, né? Já fazia parte do meu trabalho. Falar Você inglês. já trabalhava no exterior estando no Brasil. Estando no Brasil, isso. E até pela oportunidade do meu trabalho, porque muita gente emigra e fica, se muda de uma bolha para outra, né? Fica meio clusterizado com os nacionais que também migraram, né? Exato. E eu acho que eu tive a vantagem, como viajo muito para várias regiões, então eu já não tinha um choque de cultura porque eu já estava acostumado a vivenciar várias culturas diferentes. Para minha esposa e para meus filhos foi um choque enorme. E é uma sensação estranha. Durante os primeiros anos, eu particularmente senti, né? E acho que eu nunca compartilhei com a minha família até. É aquela sensação de que você não pertence a lugar nenhum. Tá? Porque e depois a conclusão que eu tive hoje, que eu cheguei à conclusão de que eu não pertenço a lugar nenhum, então eu prefiro pertencer a todos os lugares. Eu prefiro ser um cidadão do mundo. Por quê? Porque aqui no Brasil, eu sou japonês. Sim. E é sempre lá o japonês. O japonês, né? Tal, né? Só o japonês e tal. Inclusive, até quem desceu, eu sou minoria. É verdade. Eu sou minoria. Então, é fácil de me achar. Então, eu sempre sou o diferente. Quando eu tive a oportunidade de ir para o Japão pela primeira vez, eu descobri que lá eu sou brasileiro. Lá você não é japonês. Lá eu não sou japonês. Então eu percebi que aqui eu sou o diferente. Lá no Japão eu sou o diferente. Nos Estados Unidos, primeiro que o pessoal me trata como chinês. Já começou aí, né? Então, para os Estados Unidos existe, né? Eu morando no exterior, que aqui no Brasil racismo é muito forte, mas as pessoas, no geral, elas têm vergonha de ser racistas. Não é um comportamento aceitável. Então existe, mas as pessoas têm que fingir, no mínimo. No exterior, pelo menos nos Estados Unidos, as pessoas não têm esse pudor. Eu sou racista mesmo. E não tenho nenhuma vergonha de exercê-lo, né? E nem de declará-lo. Então é claro, né? Lá os chineses sofrem preconceito. E você entrou no bolo. E para eles eu sou chinês. Só que daí tem outro problema. Eu jogo tênis de mesa, né? Então, óbvio, né? A maioria do pessoal que joga tênis de mesa é chinês. Daí eu tentei me enturmar também. Enturmar com a turma do tênis de mesa. Para os chineses, eu sou japonês. E que eles também não gostam. Porque chineses e japoneses, eles têm milênios de treta. Isso. Não é de agora. Não é de agora. Entendo os motivos pelos que eu tenho, mas tipo, eu não tenho nada a ver com essa treta. E eles também não, né? Eles também, né? As tretas de 3 mil anos e a gente está levando coisa que de 50 gerações para trás lá, que ninguém sabe por quê. Mas então eu sofro esse racismo também, né? E quando fala que é brasileiro, ainda é latino. Sim. Então, tanto é que até é engraçado. No sistema de RH da Red Hat que eu trabalhava, chegou uma hora do primeiro ano que eu estava lá, tinha que preencher um negócio demográfico, pesquisa demográfica. Entrei no sistema, falei assim, beleza. Assim, etnia. Primeiro, raça. Asiático, japonês. Sim. Etnia. Hispânico ou latino. Sim. Daí, tentei salvar o formulário, deu erro. Ele não considerava essa combinação. A opção, toda vez que dava erro. Entrei em contato com suporte. O pessoal falou, você está preenchendo errado. Porque essa opção não é possível no sistema. Como assim? Eu sou asiático e latino. Eu sou brasileiro. Brasileiro é considerado latino aqui. Ele falou assim, o cara tentou, levou uns 2 dias, ele falou assim, não, escolhe e põe só um. Ou você põe asiático, ou você põe latino. Que eu não vou mexer no sistema. Você não existe essa combinação, né? E ficou. Então, como eu passei por a situação de que em todos os lugares em que eu vou eu sou a pessoa diferente, em alguns momentos excluída, assim num sentido bem ruim. Eu passei por essa situação, né, durante o tempo de que, poxa, eu não pertenço a lugar nenhum. Sim. E eu decidi que isso não ia me afetar.
Então, se eu não pertenço a lugar nenhum, quer dizer que todos os lugares te me pertencem. Né? O problema é dos lugares, não é seu. O problema é dos lugares, não é seu. Você pertence a todos. Mas interessante isso que você comentou por último, que eu acho que conecta com um tema que eu queria muito abordar com você, que é exatamente sobre como o software, e eu queria trazer bastante a visão sua lá de fora também, para contrastar um pouco com a galera daqui que a gente vai conversar nessa série do podcast, que é essa visão de o quanto o software hoje ele acabou se transformando numa estrutura, né? Seja ela uma estrutura organizacional de desenvolvimento, um pouco autocentrada, que tenta refletir a realidade, mas ela parece que não consegue, porque você tem eu não sei se a arquitetura é o melhor jeito de eu falar isso, porque a arquitetura em software tem um sentido muito específico, né? Mas eu quero dizer a arquitetura no sentido de organização, uma organização para fazer para desenvolver software em grande escala, em grandes empresas, que acaba ficando muito mais centrada no processo do que centrada na resolução do problema. Quando você chega nesse ponto aí, não existe. Eu estava dizendo para você não existe. Por quê? Porque isso não comporta no sistema, né? Como que você enxerga isso, olhando a sua visão de fora? Porque eu vejo isso em de todos os portes aqui no Brasil, né? Você vai do banco a empresa que faz uma etiqueteria da vida, um produto simples, assim. E como que você vê esse processo lá fora também? Já que você deu um exemplo, para mim, eu já me deu um gatilho aqui de que rola perfeito, lá também. Perfeito. E olha só, o que eu falar também não é para frustrar ninguém que está começando na carreira, etc. e tal. E eu, até quando peguei essa questão do artesanato, eu acreditava que software pode mudar a vida das pessoas para muito melhor. Sim. E pode fazer uma pessoa miserável também. Eu achei sempre que software a gente tinha que se esforçar para poder criar o melhor software possível para beneficiar essas pessoas. E depois que eu tive esse insight, também eu li muito livro de economia, né? É um buraco sem fundo, né? Você começa a estudar economia, assim, para entender mais eu precisava entender e estudar sociologia. Você começa a estudar, daí fala assim, mas eu também preciso de psicologia. Ou seja, nunca vou ter todo o tempo disponível para ler todos os livros que eu precisava para entender direito um assunto. É um negócio leva uma vida toda e eu tenho certeza que eu não vou conseguir entender o suficiente para poder afirmar que eu sei tal coisa. Sim. Eu só tenho palpites e, na maioria, muito provavelmente eles estão errados. Né? Mas pelo menos eu gosto de cavucar os buracos. Né? Sim. Então, e descobri que quando você desenvolve software, você trabalha para uma entidade chamada empresa. E a entidade empresa, ela existe para poder atender e consumir um pedaço de uma outra entidade que a gente chama de mercado. Sim. E queira ou não, e quando a gente fala de mercado, etc e tal, economia, né, sociologia, a gente está falando de dinheiro. Sim. Então, os incentivos que as pessoas têm, que as empresas têm para desenvolver software, eles não estão muito bem alinhados com a nossa filosofia de que a gente quer mudar a vida das pessoas para melhor. A gente quer mudar, desde que essa mudança traga dinheiro para a gente. Sim. Ele é atravessado pela necessidade do capital como um todo, né? Então, se ele não me traz dinheiro, eu não quero mudar. Né? Para mim, eu não me importo. Tá? Então, muitas vezes, quando a gente desenvolve software, a gente não desenvolve software e a gente não entrega software porque aquilo é o melhor para o cliente, é o melhor para as pessoas. A gente entrega software daquele jeito porque é aquele jeito que dá mais dinheiro. Então, então o pessoal até coloca, eu entrego um software super flexível. Você faz ele do jeito que você quiser. Por quê? Porque eu posso te vender as horas de consultoria para customizar. E tem até o problema do liability. Se você pode usar o software do jeito que você quer e você configura do jeito que você quer, se você configura errado, a culpa não é minha. Então existe uma certa isenção jurídica sobre esse processo. E depois que você aprende essas coisas, você fica um pouco frustrado, né? Sobre como as coisas são e como elas... big game, digamos assim, né? Depois que você entende que existem forças muito maiores do que a sua vontade e o seu desejo de fazer as mudanças acontecerem, você fica frustrado no início, etc. Mas depois
você, pelo menos aconteceu comigo, você entende as regras do jogo e tudo bem. Eu vou jogar o jogo, de acordo com as regras do jogo. Vou explorar. Vou puxar, né, para o meu lado o melhor possível, né, o que eu quero fazer e por que eu quero fazer. Mas eu sei que se eu não seguir as regras do jogo, eu não vou chegar a lugar nenhum. Então eu prefiro... Se eu não posso ajudar as pessoas com todo o potencial que eu tinha, eu escolho ajudar com tudo aquilo que eu posso. E eu jogo as regras para conseguir entregar aquilo que é possível. Que, na minha conclusão, é muito melhor do que se eu fosse simplesmente um alienado e não entregasse nada. Claro. Pelo menos alguma coisa estou fazendo. Então, entender as regras do jogo, eu acho que me faz um profissional melhor, uma pessoa melhor. Sim. Né? Porque eu entendo quem que eu tenho que Você atender. navega nessas estruturas, né? Podendo tentar buscar fazer o melhor. E eu acho que isso tem uma conexão direta com a profusão da inteligência artificial, por incrível que pareça, porque quando a gente está falando disso, a gente está olhando também que, beleza, é uma ferramenta com um potencial absurdo, revolucionária, né? No sentido literal da palavra revolução, né? Que ela vem para destruir e construir outra coisa em cima daquilo, né? Disruptiva. Que nem sempre disruptivo é bom, né? Eu nem gosto muito de disruptivo, porque na maioria das vezes disruptivo é ruim. Mas ela é com certeza disruptiva porque ela está na mão dessa estrutura que você falou, né? E eu vejo que isso vai impactar. Hoje é uma conversa de topo, mas ela tende a se espalhar para as bordas também com uma velocidade muito grande. Isso, o pessoal tá... Essa discussão com certeza tem alto nível, mas quem vai fazer a mudança é o pessoal de baixo. Sim. Então, eu até... De novo, o pouco que eu sei, que eu estudei sobre o assunto, eu até acho que aconteceu muito cedo. Acho que a tecnologia não estava pronta para ela acontecer. Mas alguém resolveu que tinha que ganhar dinheiro agora com isso aí, antes que outro ganhasse dinheiro com isso. Então, a caixa de Pandora foi aberta. Sim. Então, isso aí é fato consumado. Aconteceu. Por quê? Porque eu acho que, segundo o meu pouco conhecimento sobre o assunto, a humanidade estava aumentando a quantidade de conhecimento produzido num certo ritmo. Sim. Exponencialmente. Exponencialmente. Mas quando a gente fala em IA, na verdade, a gente está... Os modelos de machine learning, as bases de aprendizado, consumindo todo esse conhecimento. A partir do momento que a gente abriu essa IA generativa, o conteúdo está sendo criado não pelas pessoas, mas pelas IA generativas que baseiam o conhecimento naquilo que já foi construído. Nós estamos manchando o conhecimento que nós estamos construindo baseado num viés que a IA implicitamente tem. Todo o conteúdo que as IAs usarem para retroalimentares, ele tem não vou dizer que é algo ruim, mas tem um taint, tem uma mancha. Contaminação. Tem uma contaminação, uma retrocontaminação ali. E isso eu acho que vai prejudicar muito a qualidade daquilo que vai ser produzido daqui para frente. Mas isso é a minha opinião sobre leigo. Mas isso você acha na estrutura ou no conhecimento como um todo? Na produção, porque a gente tem uma dimensão da IA que ela diz assim, não, a IA ela vai ser só estruturante, eu vou sentar tijolo, porém a dinâmica de sentar o tijolo, que é o conhecimento, continua a mesma, ela está só sentando o tijolo, ela não vai mudar o jeito de sentar tijolo, que o machine learning não muda, né? A parede está lá, eu sei o que é uma parede, eu sei o que é um tijolo, sei o que é a massa, eu só fiz ela fazer aquela parede mais rápida, porém há quem diga, né, que eu acho que é uma discussão que cada vez mais vem para a mesa, veio no fórum executivo ontem, ela mexe, eu vou mudar o meu conceito de parede por causa da IA, Machine Learning? Acho que é pior. Você não vai conseguir mudar o conceito da parede. A gente não vai conseguir fazer uma parede diferente. A gente não vai conseguir fazer uma parede melhor. A gente vai fazer múltiplas versões das paredes que a gente já tem. Porque é isso que uma machine learning consegue fazer. E é isso que ele está sendo retroalimentado com as coisas que ele está gerando. E eu falei, eu não tenho conhecimento suficiente para saber o quanto isso vai impactar, ou quanto isso vai ser bom ou ruim. Mas é algo que me preocupa. Mas quem tem?
né? E eu acho que a gente está naquele momento assim, não, quem é a pessoa que vem aqui e ratifica? Eu estava conversando com o Silvio Meira, que é uma das pessoas que mais tem considerado uma das influências brasileiras sobre IA, e ele falou, eu sou cheio de não seis. Exato. Os artigos que eu li da galera que eu achei que, pô, pelo menos eu tenho uma resposta, a galera, tipo... não sei o que vai acontecer. Então, literalmente, a gente está pagando para ver. Acho que... E agora eu vou até colocar o outro lado. Eu tenho esse medo e agora eu vejo a oportunidade também de IA. Que até eu li alguns artigos, né? Por exemplo, algumas escolas, saiu o ChatGPT e outras IA gerativas, tem até o Bard do Google, que melhorou bastante, de passagem. E o pessoal das escolas queriam barrar. Não, os alunos não podem ter contato com IA generativa. Por quê? Porque a galera tem... Por quê? Porque o nosso modelo de ensino e avaliação é muito baseado no lero-lero ali. Tijolo. Em sentar tijolo. Exato. Né? Eu sou avaliado por quantos tijolos eu sento e não por entender como que uma parede funciona, para manter a nossa analogia. Exato. E eu vejo muito o contrário. Gente, a caixa de Pandora foi aberta. Não é para você tentar conter, porque as pessoas vão usar. Se isso ajudar, as pessoas vão usar. O primeiro problema que a gente tem é que como é que a gente diminui o nível de desigualdade, porque tem gente que vai ter acesso e tem gente que não vai ter acesso. E as pessoas que não têm acesso, a gente vai criar... tinha essa dicotomia, né? Tinha o pessoal que tinha acesso à internet e o pessoal que não tinha acesso à internet. E existia um mundo para quem assistia e um completamente diferente para quem não tem. E recentemente tinha a galera que tinha acesso ao celular e a galera que não tinha acesso ao celular. Hoje eu acredito que nós conseguimos democratizar. Mas toda vez que a gente cria essa dicotomia, essa barreira, tem mais gente sendo deixada para trás, numa condição ainda pior. E com o IA está acontecendo a mesma coisa. Tem o pessoal que tem acesso e tem o pessoal que não vai ter acesso. Eu acho que o problema é que a gente tem que democratizar o acesso para que todo mundo tenha acesso a IA, para que todos eles possam aprender a trabalhar ao mesmo tempo. E se a gente até pensar, por exemplo, lá em Hollywood o pessoal está em greve por causa das IA generativas, os roteiristas. É um dos, né? Mas no fundo, na verdade, toda a treta é por remuneração, né? Exato. É uma discussão sobre assim, olha, o modelo de remuneração, dadas as tecnologias, entre elas IA, streaming, não sei o quê, não pode mais ser o de 10 anos atrás. Ele não nos atende mais, né? E não é, eu diria o seguinte, que não é o único segmento de trabalho que está vivendo essa encruzilhada. E eles vão aumentar. Daqui a pouco vai ser outro segmento que vai dizer assim, opa, batemos numa encruzilhada aqui. Então, isso esse potencial da IA, ele vai mudar. Tem muitos empregos vão desaparecer, muitos outros vão ser criados. Podemos discutir o lado negativo, vou tentar colocar um viés aqui positivo que eu acho que pouca gente comenta. Há alguns anos a gente teve o lançamento aí de computação em nuvem. Sim. Tem todos os benefícios e os prejuízos ali, mas acho que uma coisa que computação em nuvem trouxe, principalmente o pessoal que trabalha na área de tecnologia, é que diminuiu a barreira de acesso a poder computacional. Sim. Porque antes, para você poder ter o direito, né, a oportunidade de poder fornecer software ou usar computação para qualquer problema, a barreira de entrada era muito alta. A estrutura material muito pesada. Exato. Que você precisa construir, né? Você precisa de servidor, infraestrutura, link de internet, precisa pôr num data center, precisa contratar gente para fazer aquilo. São Paulo, prédios e prédios de data center, teve essa época, né? Aquele prédio ali é só banco de dados. Exato. Aquele prédio lá é só backup. É só o backup do banco. Né? Se cair, já tem outro. Já tem o prédio do lado. Então, a gente diminuiu porque as pessoas com cartão de crédito, eles têm a possibilidade de provar ou usar esse potencial de computação. Né? Ainda existem barreiras econômicas para escalas maiores, etc. Mas ainda na baixa escala tem o on-demand. Eu preciso, eu tenho. Então, a gente tirou essa barreira. O que eu vejo que IA ele tem o potencial de diminuir a barreira de entrada para mercados que ainda não tiveram essa abertura. Eu estava lendo até um artigo do Simon Wardley,
do Worldly Maps, que ele contou que a IA generativa, por exemplo, tem um potencial fantástico para romper a barreira de entrada para a produção de filme. Hoje, para você produzir um filme, você tem que ter diretor, você tem que ter ator, você tem que ter um estúdio, você tem que ter distribuição, você tem tudo isso daí. Você tem que ter edição, e agora os filmes que a gente tem hoje, né, tem que ter muita computação gráfica, Sim. que é tudo tela verde, para fazer. Então, a barreira de entrada para você criar um filme é gigantesca. Com IA generativa, a gente está diminuindo a barreira de entrada a tal ponto de que, se você tiver uma ótima história para ser contada de um filme, se você tiver a visão daquilo que você quiser alcançar, você consegue criar um roteiro, você consegue criar as imagens, você consegue criar o vídeo e você pode publicar ele no YouTube. Pegando lá atrás, quando você falou do artesanato de software, e isso que você acabou de falar, você não acha que a gente está num processo, esse mesmo processo, no momento que você quebra a barreira de entrada, mas você é regido por mercados, ou seja, pegando a própria coisa que você falou, de que existe o capital é que modela a entrega final. Ele modela a entrega final. Não, você pode ter a melhor ideia, você pode se esforçar, então ele modela a final. E quando você vai oportunizando, mas de uma forma desestruturada, porque não é uma estrutura, a estrutura é demanda-oferta. Demanda-oferta, você, na verdade, torna a coisa cada vez mais efêmera, né? Porque hoje um filme, por exemplo, e aqui a gente entrou no modo full conversa de boteco, né? Não estamos baseados em nada, que não tem fundamentação teórica, nada. Mas eu acho que é interessante esse papo para poder fazer as pessoas pensar, e se você está ouvindo isso, acho que vale a pena você parar para pensar sobre essa coisa de que quanto mais você oportuniza e você transforma aquele artefato filme em algo efêmero, ele não é mais aquele artefato que a gente sabe que a indústria um pouco já está fazendo isso, pasteurizando o roteiro, pasteuriza a entrega, produção em massa para gerar mais retorno e tal. E quanto mais você efemeriza isso, você tira o valor. Não te parece, pelo menos para mim parece, eu queria saber a tua opinião sobre isso, que o próprio processo ele vai se destruindo aquilo que ele mesmo está criando, ele vai criando coisas novas para como é que se diz quando você está... É diluído mesmo, você vai diluindo tanto que daqui a pouco você já não reconhece mais, e daqui a pouco o que é um filme? Mais, porque hoje você falou cinema, eu sei o que é você. Eu sei que eu vou gravar um videozinho aqui e tal para o YouTube, que já tem, a galera faz, mas cinema eu sei o que é. Cinema tem tudo isso que você falou, né? Produção, roteiro, tem a pessoa que se preocupa com a comida, com o catering ali, né? Da coisa. E isso é cinema. O que você acha sobre isso? Qual a diferença de um filme do Porta dos Fundos e de um vídeo do Porta dos Fundos? De um filme, eu acho que é essa coisa da estrutura, né? Porque Ou será que é a duração? Ou será que é duração? Ou será que é a raridade? É, porque um filme, sei lá, eles fazem a cada 3 anos, Exato. né? E o vídeo sai toda 3 por semana. Né? Porque, do jeito que eu enxergo, o nível de produção, né, acabamento, é o mesmo. A qualidade, qualidade. Que eles montaram uma estrutura para chegar numa qualidade específica, né? Como eu falei, é diminuir a barreira de entrada. Antigamente, para você ser jornalista, para você ser um âncora, Sim. tinha que trabalhar Num grande veículo. Exato. Hoje, você poderia ter seu canal do YouTube. Sim. Como tem vários, né? Independentes, produzindo jornalismo. Exato. Hoje, antigamente, para você ser uma personalidade que pudesse influenciar as outras pessoas, né? O influencer atual, hoje você só precisa de um celular. Sim. Então você, por outro lado, essas personalidades são muito menos reconhecíveis. Sim. Né? Elas vão para os nichos, né? Tem grandes personalidades, tem vários eventos, você vai assim, agora fulano de tal, e tem uma galera, e eu não sei nem quem é. Não, eu cheguei aqui, até meu filho e minha esposa, eu não uso Instagram, mas minha esposa e meu filho ficam assim, fulano de tal, não sei o que lá, tal. E aqui E aí? é o famoso QI. Não, porque fulano de tal tá fazendo isso. Primeiro, eu não sei quem é fulano.
e não sei se a opinião da pessoa vale alguma coisa. Por quê? Porque eu não conheço, tá, o background que a pessoa tem Sim. para estar comentando sobre determinado assunto, Sobre etc. Tá? N assuntos. Não que o background da pessoa influencie o valor Da ideia que ela da ideia, etc. E tal. Mas é que é o completo e total desconhecimento. E esses influências acontecem. Tem a galera que aparece, tem a galera que some. Tá? Então isso já está acontecendo. Sim. Né? E eu só coloquei filme porque é uma das oportunidades que a IA generativa está trazendo. Não, e eu achei legal porque é fácil, é tangível, né? De você observar esses fenômenos que são estruturados pela tecnologia. E às vezes o desenvolvedor está preocupado com o microcosmos, né? E eu acho, e eu não sei se você acredita, mas essa é uma crença bastante pessoal minha, de que independente de eu trabalhar numa estrutura, como você falou, né? Que é de é uma estrutura em escala, focada no entrega, o seu pensamento, quando ele é mais aberto e global, ele influencia sim na entrega do final, na entrega final. Se você conseguir ser essa pessoa que você falou que eu vou, como eu entendo isso aqui para além do código, eu consigo ser parte dessa estrutura, né? Ser estruturante, não só uma peça da estrutura, né? Sim. E se você parar para pensar do jeito que mudou, né, a computação em nuvem e outras mudanças, que a generativa, eu como desenvolvedor, se eu embarcar em IA generativas, minha função aqui seria, para mudar, espero para melhorar a vida das pessoas, seria derrubar certas barreiras. E eu até acabei de pensar, você falou dos influencers, do vídeo, que de toda a discussão do filme, que acaba pasteurizando, né, porque fica demais. Meu medo é que no passado recente, nos últimos 25 anos que aconteceu, toda vez que a gente diminuiu barreira de entrada, e a gente acabou popularizando e democratizando o acesso a alguma coisa, todas as forças econômicas afunilaram para uma coisa só: anúncio. É verdade. As maiores invenções da tecnologia nos últimos 30 anos, todas elas convergiram para a mesma coisa. Como um meio para te vender anúncio, para você consumir alguma coisa. E às vezes eu me pergunto se esse seria o melhor uso do conhecimento que a humanidade está produzindo. Eu diria que é a questão da década, essa, né? Como que nós vamos aproveitar esse conhecimento daqui para frente, né? Porque a hora que você está falando, não, porque se diminuir a barreira, a galera vai começar filme, vai ter filme a rodo, vai pasteurizar, vai ter um monte. Vai ter os bons, vai ter os ruins, a galera vai melhorar e daqui a alguns anos vai ter filmes ótimos. Vai ter produções de 3 horas de duração feitas com IA generativa e vão ser fantásticas. Só que para sustentar esse negócio, vai vender anúncio. Vai vender anúncio no meio do filme. Vai vender anúncio. Porque foi isso que aconteceu até agora, né? Mas eu acho que a parte boa é que cabe a gente, ao perceber isso, né? Ao levantar essa questão, e não que a gente percebeu, mas você percebendo as coisas, tá aí, e eu, o que eu vou fazer sobre isso, né? Como que eu vou mudar esse espectro? Eu acho que isso é o relevante dessas reflexões, entendeu? E aí, lá eu tenho... eu não tenho nada para fazer. Eu só trabalho aqui, não me peça mais do que isso. Não, eu acho que esses processos, participações, essas conversas, montar uma trilha num evento, escolhendo determinados assuntos para fazer um looping, né, fechado, você está influenciando um grupo gigante de pessoas que amanhã estão produzindo software que vai mudar a indústria do cinema. Sim, e acho que é super importante a gente ter essa discussão, porque como todo tecnologista, né, a gente está focado só no código. E acho que a gente não pensa no impacto que a gente está provocando com essas linhas de código. Acho que foi uma boa provocação. Acho que o pessoal tinha que colocar na cabeça para onde esse negócio está indo. E esse futuro que eu descrevi é uma das possibilidades. Claro. É uma das possibilidades. A gente pode ter outras aí, mas
Tá difícil de eu pensar no futuro que não tem anúncio. Faz parte. Vamos ver o que vai acontecer. Daqui a uns 5 anos a gente conversa de novo. Daí pra ver. Eu vejo alguns temas recorrentes, né? É que a gente está na época dos influencers. Sim. Para a galera poder usar essa tecnologia e utilizar isso como meio de vida, né? O mercado da economia exige que os influencers ou vendam anúncios ou, até não sei se é adequado, né, dependendo do que está assistindo, ou venda pornografia. Acabou se tornando um mercado extremamente, né, lucrativo nesse modelo de negócio, né, de digital, de canais abertos, grande capacidade de acesso, né. Mas, Yanaga, para a gente fechar no adiantado, o papo tá ótimo e a gente é o tipo de pessoa que fica, né, a gente vai puxando, vai puxando o fio. Para a gente fechar, uma outra quadro aqui do nosso podcast é que todo desenvolvedor, você é desenvolvedor, a galera da tecnologia, carrega muita coisa na mochila, né? E eu queria saber, das coisas que você carrega na mochila, o que você tem para dar uma dica, para enriquecer um pouco mais, para a galera ir atrás do assunto, talvez relacionado às suas experiências, ou até o tema do que a gente trocou a ideia aqui, que pode ser um livro, um filme, um documentário, alguma dica cultural, que é aquilo que você carrega com você, que tipo assim, pô, isso aqui ó, eu tirei da minha mochila e vou entregar para você levar na sua mochila também. Estou falando de uma mochila literal. Não, é uma mochila, como é que se diz? É uma alegoria. É uma alegoria da mochila. Né? Mas é a ideia de que, pô, eu tenho esse livro aqui que eu estou lendo, que é muito bom, ou esse filme que eu vi que, pô, tem tudo a ver com isso que a gente escuta. O que você achar que vale a pena para a nossa audiência? Tá, eu fico... Não sei se eu tenho uma resposta única para todo mundo, mas eu acho que eu consumi quase todos os livros de conteúdo técnico que eu podia na vida. Então, minha fome está meio que saciada para a parte técnica. O que eu ia sugerir é que para as pessoas e que acabou gerando, né, parte da discussão aqui, porque as assuntos que me interessaram, né? Cate uma área do conhecimento que não tenha nada a ver com a sua, né? E arrisque-se, né, a uma coisa que você ignora, né? Que aconteceu comigo. O primeiro livro não ficção e não técnico da minha área que eu li foi um livro de economia, né? E é um livro que é livro de aeroporto, né? Eu comprei Freakonomics. Um clássico. Clássico, assim, de economia. Falei assim, só para... deixa eu ler algum negócio, né, diferente, né? Li Freakonomics, assim, caramba, economia parece divertida. Daí você compra um, daí você compra outro. Daí você começa a ler. Daí leva aquela bola de neve, né? Sim. Bacana. Poxa, mas os caras estão puxando legal. um negócio de sociologia. Cara, eu tenho que comprar um livro desse negócio para ver se eu entendo alguma coisa. Tem livro que eu li, que eu comprei, que eu li, que eu não entendi absolutamente nada. Eu assim, acho que eu não comprei o livro certo ou eu realmente não estava preparado. Eu acho que eu tinha que ter lido algumas coisas antes. Antes, né? Alguns livros mais básicos, tipo livro de criancinha, né? Sobre Me explique como se eu tivesse 8 anos. Para essas coisas. Mas é uma jornada fascinante. Porque isso... Ouso dizer que a partir de um determinado momento da minha carreira, esse conteúdo me ajuda muito mais do que qualquer livro técnico que eu consiga consumir. Beleza. Então, ouse expandir as suas áreas de conhecimento. Porque eu acho que, para mim, hoje isso faz mais diferença do que toda a minha bagagem com Java, com software que eu já tenho. Bacana. Então, não fique preso no leia o técnico, porque o Yanaga disse, eu li o técnico primeiro. Saciei minha sede, depois eu fui expandir, porque não só o ser humano, mas a existência ela é multifacetada, né? Ela precisa, então, você enquanto profissional, enquanto cidadão, né, da sua comunidade, das relações, você precisa ter muita... E isso é muito legal. Eu acho que o Freakonomics é uma dica legal porque ele levanta um monte de interrogação e não explica nada.
né? E eu acho legal é que eu aprendi, né, que a economia não tem nada a ver com dinheiro, né? Economia é a ciência de por que as pessoas fazem O que elas fazem. Exatamente. E eu tentei trazer isso para o software. Às vezes quando você pergunta, né, mas por que o sistema, por que essa funcionalidade tem que funcionar desse jeito? Gente, quem que interage com o seu software? Pessoas. Pessoas. Tente entender por que elas querem usar o seu software. E daí foi por isso que foi puxando os assuntos. Eu queria, estudando economia, me interessou a pesquisar mais sobre como ou por que as pessoas queriam usar software. Que daí me levou a interessar como que as pessoas interagem para resolver os problemas e como o software podia ajudar. Então isso foi puxando outra, e nada disso teria acontecido se eu não tivesse... Vamos pegar um livro diferente, né? Isso. Que é outros caminhos que podem ser abertos aí para a galera, se elas se permitirem, né? Com certeza. Edson, prazer enorme te receber aqui. Queria te agradecer muito. Imagina. Pelo tempo, pela oportunidade, né? A gente está começando esse projeto e eu espero até no futuro a gente poder voltar a conversar, falar sobre outros assuntos e deixar para a galera que o Edson tem muita palestra, tem coisa gravada no TDT. Se você quiser ver as palestras técnicas do Edson, são muito boas, e deixar o espaço para você fazer sua consideração final e dar um link para a galera te achar, se ela quiser procurar as coisas que você faz, você já escreveu o livro, que eu sei também. Como que a galera faz para te achar, e aí as tuas considerações finais. Obrigado, Júlio. Prazer poder, né? Acho que até quando a gente estava conversando, vamos falar sobre, vai ser livre, e acho que levou para uma área ali que eu não esperava. Super agradável. Eu tenho certeza que o seu podcast vai ser um sucesso. O pessoal vai ter tempo para pergunta, sim. E vamos, se tiver oportunidade, ficaria super feliz de poder bater um papo com você. Se não aqui, no boteco aí, a gente pode até fugir mais do assunto ainda. Mas se o pessoal quiser me achar, na maioria das redes sociais onde eu estou, eu sou Yanaga. Com Y. Com Y. Mas se você procurar Edson Yanaga, eu sou o único. Aqui na internet, estou no LinkedIn, estou no Twitter, ou X, né, enquanto ele existir, e Blue Sky, Mastodon, blog, TDC. Tem muita coisa no TDC, se você procurar Edson Yanaga TDC, tem uma lista lá de... Blog, YouTube, mas geralmente uma procura no Google vai acabar me achando. Yanaga é um sobrenome bem raro, até no Japão, coisa que eu descobri quando estava lá, mas Edson Yanaga... Engraçado, ia falar que Edson Yanaga só tem ou não tem. Meu pai é Edson Yanaga. Eu tenho um primo que é Edson Yanaga. Então a família dos Edson Yanaga tem alguns. Então tem vários, mas eu sou o único cara que fala tecnologia. Fala tecnologia na internet. Beleza. E para você que está nos acompanhando, fica o convite para você assinar o nosso feed, curtir aí, tem uma série de outros episódios, tanto aqui da gente, da nossa série inicial, como os episódios da comunidade. Então fica aqui com a gente no podcast, tem tempo para pergunta, e eu espero vocês no próximo episódio. Tchau! Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta. O podcast oficial do TDC.